Beleza. Boa tarde, então, a todos. É uma alegria estar aqui podendo compartilhar um pouco do que eu amo falar, né, da neuroanatomia. E eu vou, então, estar apresentando um pouco mais voltada para o controle da postura, porque é a minha área de atuação, né, como fisioterapeuta. Mas a gente vai fazer também outras orientações assim em geral. Eu trabalho então como fisioterapeuta em alguns ambulatórios. Hoje mesmo estou na cidade de Cambé, que é na Grande Londrina, como especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso pela Abrafim. Fiz um mestrado em envelhecimento humano pela UPF e várias outras formações, como em otoneurologia, em neuromodulação pela MAPEM, e tenho uma experiência docente de 22 anos, porque comecei a dar aula em 2002. Hoje eu ministro cursos online e presenciais e sou palestrante tanto na área de fisioterapia, de neuro, de pessoas com deficiência e na área também sistêmica das constelações familiares, né? Então, promovendo aí encontros em grupo e palestras. Eu sempre tive essa paixão em neuroanatomia, então aqui eu trouxe para vocês de uma forma didática essa divisão de sistema nervoso central. Então, nessa divisão entre sistema nervoso central e periférico, nós vamos estar encontrando tanto o encéfalo quanto a medula espinhal compondo o sistema nervoso central. Então, qualquer estimulação que nós formos fazer a nível de sistema nervoso central, a localização do eletrodo ou da bobina vai precisar ser ou mais no encéfalo, cerebelo, né? Ou na medula também, com os novos protocolos que têm sido cada vez mais publicados agora. E a estimulação também é possível, e nós já utilizamos outros tipos de estimulações, como o FES, por exemplo, né, que é a estimulação elétrica funcional, a estimulação magnética também periférica, quando a gente coloca e acopla esses eletrodos ou essa bobina sobre nervos espinhais ou cranianos, também sobre terminações nervosas, como é o caso da estimulação do nervo periférico décimo, que é o vago, que é colocado, então, na região da orelha, na terminação nervosa, ou as estimulações que a gente tem de trigêmeo, né, para, então, a condução desses estímulos da via periférica para o centro do sistema nervoso, que daí para a via central fazer o processamento e a integração dessas informações. Pode passar. Essa organização, ela pode passar mais um, essa organização, ela vai ser a anatômica. E, além disso, nós temos uma organização funcional. Então, a gente, quando vai se apropriando mais desse conhecimento, vai ficando mais claro que biologicamente determinada área tem um nome. Mas quando a gente faz a divisão funcional do sistema nervoso, nós vamos encontrar 3 outras nomenclaturas, que seria motor, né, para todas essas funções que vão do centro para a periferia, sensorial, quando é o estímulo da periferia para o centro, e o sistema nervoso integrativo, que são um conjunto de neurônios que vão integrar centros sensoriais com centromotores, além dessas áreas de interpretação cerebrais, por exemplo, que a gente chama de sistema nervoso integrativo. O sistema límbico pode ser considerado um desses, de integração de várias áreas. Nessa imagem, nós temos a divisão em áreas funcionais, além
né, colocando nessa área mais anterior à esquerda da tela, vocês estão vendo em vermelho, é a área, então, pré-frontal, em que a gente tem toda a interpretação de planejamento, toda a parte de julgamento, a parte de percepções desse indivíduo para a tomada de decisões, inclusive. Mais posteriormente, a gente vai tendo as áreas motoras, tanto a área motora suplementar, quanto o córtex motor primário, que está em amarelo. E essas áreas, elas são essenciais para o desenvolvimento da parte motora global desse indivíduo, sendo ele motricidade da fala, motricidade de membros, motricidade de controle de tronco, e um ato motor mais grosseiro à medida em que tem um estímulo nessa área, inclusive quando a gente faz a formação, a gente faz os testes nas áreas motoras e nós conseguimos ver movimentações, né, só com o estímulo direto ali no sistema, né, motor. A área em azul claro, que já compõe o córtex sensorial primário, e as áreas mais posteriores, os córtex sensoriais, né, complementares, de interpretação da sensibilidade, ou seja, o estímulo corre da periferia e vai ser interpretado nessas regiões. Então, é a nossa área parietal. Mais lateralmente, a linha amarelinha em mostarda, nós vamos ter as áreas de interpretação da fala, ou seja, a área de Wernicke. Então, quando a gente escuta algo, é preciso que seja interpretado. Então, essa é uma área essencial também para a parte da linguagem. Em verde, nós temos o lobo temporal, né, e com a sua função auditiva. Mais interno a esse verde, que é o que está representado ali por esse rosinha também, nós vamos ter a área insular, que é a área vestibular, que a gente estuda muito, como se fosse atrás dessa região. Se nós retirarmos esse lobo superior, a gente encontra atrás dele a área, então, insular. E mais atrás, nesse azul claro, nós temos o córtex occipital, que é o nosso córtex visual. Primário, mais nessa pontinha de trás, né? E secundário. Então, a gente vai ter toda a região que envolve o sulco calcarino, que é um sulco mais importante da área occipital. Nós temos ali áreas de interpretação da visão. Todos vão relembrar agora a área de o estudo da anatomia da visão. Então, essa imagem entra pelos olhos, decursa no cérebro, no meio do encéfalo, e vai ser interpretada, então, lá pelo lobo occipital. E abaixo dele, nós temos essa parte em mostarda forte, o lobo cerebelar. Aqui a gente está olhando o lobo cerebelar esquerdo, né? Mas ele todinho tem os dois hemisférios, já já nós vamos chegar nele, com os fólios do cerebelo, que seria essa grande concentração de neurônios que compõem a harmonia do movimento, o equilíbrio e, inclusive, complementa a atividade cognitiva do indivíduo, sendo um grande hub de estimulação, então, para, né, o nosso sistema nervoso central. Em branquinho, aí onde está o cursor, o tronco encefálico, nós conseguimos ver um pedacinho do mesencéfalo e a ponte aí, então, e depois a gente vai ter o bulbo, que vai se tornar contínuo com a medula espinhal para compor todo esse sistema nervoso central. A área do telencéfalo, que recebe esse nome, são todos os hemisférios cerebrais, né? Então, toda essa parte da massa encefálica é chamada de telencéfalo, essa parte mais de fora. Pode andar, e aí com os lobos, né, que a gente já falou os nomes.
E essa parte de formação, por isso muitos estudos são feitos até mesmo em moluscos ou outros tipos de animais, né, gatos também, camundongos, porque nessa composição, vamos dizer, mais grosseira, mais primitiva do nosso sistema nervoso central, a gente tem similarmente aos animais. E depois o que nos diferencia e muito é todo esse desenvolvimento do ser humano de um telencéfalo avantajado, né? Mas ali a gente consegue ver o desenvolvimento no bebê, desde do início e depois o último a ser desenvolvido, então, o telencéfalo. Aqui é um corte, né? Então, para que a gente veja uma fatia do nosso encéfalo e consigamos distinguir sistema cinzento, né? A substância cinzenta, que é o que está em marronzinho, e a substância branca, que é o que está mais claro aí, localizado pelo cursor, tendo essa grande área que une um hemisfério ao outro, chamado de corpo caloso. Então, bem ali ocorre a união desses dois hemisférios. Quanto mais sincronia tem entre os dois hemisférios, melhor a habilidade desse indivíduo de fazer, né, as funções adequadamente. Centralmente, nós temos também áreas de núcleos, né? Núcleos do tálamo, né? Então, e os núcleos da base, esse triângulo, os núcleos da base, bem central o tálamo, que é como se fosse um terminal que chegam as informações sensoriais ali e dali é distribuído. E essa região dos núcleos da base e do tálamo são bem mais difíceis do acesso à neuromodulação, né? Porque elas são regiões mais profundas e a gente tem um desafio aí. Então, quem tem o problema do Parkinson, por exemplo, é na substância nigra, que fica nessa região, degenerações, esclerose múltipla, estão nessas regiões ali periaquedutais, em que vai acontecer uma desmielinização, né, na substância branca. Então, são quadros, de fato, em que a gente, às vezes, com a neuromodulação, não consegue acessar tão facilmente, assim como o tronco encefálico, que está mais abaixo ali, esse gordinho aí, esses dois gordinhos, né, essas três áreas aí, tá? Pode passar. Aqui, né, de uma forma, né, geográfica, onde que fica cada um. Esse é um desenho muito conhecido, pode passar. Isso, e aqui a parte da minha paixão, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado agora, então, grande, essa grande, vamos dizer assim, área funcional, que é tão pequenininha aos olhos nu, assim, didaticamente o labirinto é muito pequeno, mas quando ele se une com as informações visuais, mais as informações sensoriais do labirinto e mais as somatosensoriais, que é da pele do pé, tornozelo, todas essas informações se unem a nível de sistema nervoso central, nos núcleos vestibulares, núcleos oculomotores, troclear e abducente, e integra com a parte cortical de todo o nosso encéfalo. Então, a gente vai ter uma participação muito grande das vias, né, de integração, que é aquele sistema nervoso integrativo do nosso sistema, para que o indivíduo se mantenha em pé contra a gravidade sem sentir tontura. Essas vias sensoriais do sistema vestibular caminham lado a lado com as vias, inclusive, do sistema límbico, tão estudado aí para as nossas questões, né, emocionais e psicológicas aí do indivíduo, da existência do eu.
Pode passar. Nessa outra imagem, nós vamos ter todos os nervos cranianos. Então, lembrando, nervos cranianos, do 1º ao 12º, são nervos periféricos, mas que captam as informações ou levam as informações para músculos da face, da cabeça, do pescoço e trapézio, que é essa região aqui de cima, né, do nossos ombros, tendo cada um deles funções específicas, né? Então, a gente vê em laranja o nervo olfativo, que quando na época do Covid, ele foi um dos nervos que o vírus acabava captando, né, e interferindo no seu funcionamento. Depois a gente vai ter os nervos oftálmicos, o nervo oculomotor, e aí a gente vai tendo uma nomeação de acordo com a saída dele, né? O troclear, que faz a gente olhar para a ponta do nariz, o abducente, que faz o nosso olho abduzir e ir para um lado ou para para as laterais. Depois a gente vai ter o nervo trigêmeo, que capta, que é esse bem ali pink, ó, púrpura, porque ele tem uma estrutura com as suas 3 vias oftálmicas, maxilar e mandibular, que capta toda a sensibilidade da face, dos dentes e do músculo mastigatório. Então, aqueles nossos pacientes mais tensos, e agora tem muitos recursos da neuromodulação para a gente estar ajudando esse paciente a neuromodular o nervo trigêmeo também, com as suas terminações nervosas na testa, maxila, mandíbula, temporal. Então, a gente tem aí bastante recursos para estar modulando ele. Depois a gente vai ter o 6º par, né, que eu já falei que é o abducente, o 7º, que é o nervo facial, então as pessoas que têm aquela paralisia facial ou que têm uma herpes dentro do ouvido e pega tanto o nervo facial quanto o vestíbulo coclear, que tem, então, além da paralisia, tonturas, vertigens e desequilíbrios. O 8º par é o vestíbulo coclear, né? Então, esse nervo que carrega tanto as informações cocleares, que é da audição, leva para a cóclea, quanto o vestíbulo que percebe a posição do corpo no espaço e fixa a imagem na retina. Então, é papel do sistema vestibular, né? Do nervo vestibular. A gente tá vendo tua tela, tá, Kátia? Então, a gente tem o 9º par, que é o glossofaríngeo, que é esse nervo que capta as informações e permite que a gente faça a deglutição. Então, crianças que têm problemas de deglutição, essas coisas assim, adultos, idosos, é esse nervo que não está funcionando bem. O 10º, que é o nervo vago, também aquele em que tem as terminações nervosas na parte interna da nossa orelha, que a gente está falando muito aqui no nosso grupo da estimulação vagal. A gente estimula a nível periférico para que ele neuromodule a nível central. 11º, o nervo acessório, que é esse em que dá dor no pescoço, que esse paciente muitas vezes sente o pescoço amarrado, então a gente consegue neuromodular ele também. E o 12º par, que é o nervo hipoglosso, que capta as informações, então, motoras da língua. Nesse outro desenho, para que vocês olhem, então, como que se funciona os estágios e a partida desses estímulos de córtex motor, por exemplo, ele vai ter uma modulação do cerebelo, que seria a terceira fatia ali do lado esquerdo,
para chegar o estímulo até o músculo, para que esse músculo se contraia em harmonia. Então, determinada área que é estimulada, e aí fazendo essa estimulação seguidamente, nós vamos ter depois a resposta motora. E uma via, então, sensorial, não, ainda motora ali dos núcleos mesmo, que fazem também o refinamento dessa musculatura para o ato motor sair mais adequado. São as vias piramidais e extrapiramidais. E como é que acontece isso, então, num nível muito micro? Cada um dos neurônios, para fazer essa sinapse desencadeada, né, ou pelo estímulo elétrico ou pelo desejo do indivíduo de fazer um ato motor, um pensamento, uma ação, uma sensação, é mediada por substâncias neuroquímicas. Por isso que a sinapse é chamado de fenômeno eletroquímico. Então, quando a gente toma medicamentos, por exemplo, ou a gente tem um desejo interno de fazer determinadas ações, aquela determinada área vai ser mais vascularizada e vai ser deflagrado um fenômeno elétrico para que as vesículas se abram e caia neurotransmissores na fenda sináptica. O que é essa fenda sináptica? Um pequeno espaço entre um neurônio e outro, ou um neurônio e o músculo. Então, você vai tendo essa estimulação elétrica para o acoplamento da substância química nos seus receptores que estejam próximo ao neurônio, uma glândula ou um músculo. Então, o que acontece? Quando nós temos a estimulação, né, através da neuromodulação, nós já fazemos essa estimulação elétrica. E é como se nós dessemos, eu tenho falado às vezes, uma sobrecarga como da noradrenalina, que é feita com um eletroconversor, vamos dizer assim, mas a nível, então, de sistema nervoso, para que otimize que esse sistema comece a fazer a modulação mais adequadamente. Então, nessas bolinhas em azul, em púrpura ali, a gente vai ter diferentes neurotransmissores em diferentes áreas cerebrais. Para o músculo, por exemplo, é a acetilcolina. De uma área para outra é o GABA, é a glutamina. Então, determinada área tem função de excitação do próximo neurônio ou célula, e determinada área tem função de inibição. Tamanha importância que a gente saiba do sistema 10-20 adequadamente para poder fazer a estimulação no ponto exato que nós vamos estar dentro, né, nesse nível microscópico, deflagrando, né, se a gente utilizar 1 Hz, se a gente utilizar 5 Hz, então nós vamos estar inibindo determinada área ou estimulando uma área inibidora. O que quer dizer isso? Eu posso usar mais Hertz para estimular determinada área que inibe a outra. E aí eu otimizo a função de excitação ou inibição daquela via. Pode passar. Aqui, né, só um simbólico, né, o desejo de pegar a maçã e levar até a boca vai fazer com que essa estimulação vá até o músculo, e aí esse ato sensório-motor e ainda de desejos eles ficam acontecendo simultaneamente. Ok, mas aí então, uma imagem desses receptores sensoriais e como acontece
quando nós falarmos de uma estimulação da periferia para o centro. Nós vamos estar, né, desejando a estimulação para os nossos atos motores, isso se dá a nível, né, de exercícios, de percepção, então cada um dos profissionais vão utilizar de algum jeito para que a gente possa, então, ajudar esse indivíduo. E mais um pouquinho, então, vamos falar especificamente do cerebelo, esse grande hub de estimulação. Então, ele vem, né, ele é desenvolvido e ele é formado a partir do romboencéfalo, que vai ter uma grande divisão. Então, ele tem uma proximidade muito grande com o tronco encefálico, desde a sua via, né, de biogênese. O metaencéfalo vai fazer a formação do cerebelo e da ponte, e o mielencéfalo do bulbo. Pode continuar. Ele é localizado nessa fossa posterior, né? Então, anterior a ele tem o tronco encefálico, superior a ele tem o lobo occipital, e a face inferior, ele já repousa sobre o crânio. Ali a gente consegue fazer o acoplamento da bobina, né, para fazer a estimulação do cerebelo. E ele vai ter esses fólios, que seriam como se fossem os giros do encéfalo, né? Então, cada uma dessas dobrinhas compõe uma grande quantidade de neurônios, como nessa imagem mais abaixo ali, dá para você ver que os neurônios, eles estão um do ladinho do outro. Com o passar dos anos, a tendência a aumentar essas fissuras entre eles, perdendo muita massa, né, do cerebelo, né, embora não seja muito visível. Na tomografia, na ressonância, a gente começa a ver uma perda funcional dos indivíduos. E isso, muitas vezes, o exame não nos traz, né? E essa cobrinha que a gente vê ali dentro, pode subir pinguinho, Kátia. Esses são os núcleos, denteado, caudado, são os núcleos do cerebelo. E essa é uma região muito rica de planejamento motor também. Pode descer. Aí a localização dele, desce um pouco mais. Isso. Então, a gente tem lobo anterior, posterior, e o centro dele, que é o que une um hemisfério ao outro, é chamado de lobo flóculo nodular. Então, também a estimulação nele é muito importante, com o vermes, que seria a parte central. Então, o verme que une um hemisfério ao outro, e o lobo flóculo nodular une também, mas como se fosse um pequeno botãozinho de cada lado. Pode passar. E aí, então, pode passar também os núcleos, né? Fastígio, globoso. Cada hemisfério cerebelar controla o dimídio ipsilateral. Então, diferente do cérebro, que tem a decussação das pirâmides, quando a gente fala de cerebelo, hemisfério cerebelar direito controla lado direito, a parte de harmonia do movimento. E ele faz conexões grandiosas com todas as áreas. Também vai até o tálamo e conecta com os nossos córtex, bem específicos, né? Motor e sensorial de percepção. E ele também faz as conexões através dos pedúnculos com o tronco encefálico e os núcleos do tronco encefálico, e as conexões com a medula espinhal para refinar as vias motoras que estão mandando o controle para os nossos músculos. Aí, tamanha importância que ele tem. Aqui uma outra, né, mais explicando cada um desses sinais de comando. Pode passar. E aí nós vamos concluir nas funções básicas, que seria a modulação e regulação da função motora, coordenação,
regulação do equilíbrio, do tônus muscular. O que é tônus muscular, para quem não é tão conhecedor da área? É esse estado de contração basal dos nossos músculos que nos mantém, por exemplo, contra a gravidade, que permite que eu faça um movimento harmonioso. E quem regula esse tônus é grande parte pelo cerebelo. Então, quando a gente também tem distonias, que é visto nos pacientes psiquiátricos, nos pacientes, né, da neurofuncional ali da fisioterapia, nós podemos fazer ajustes, né, de refinamento dessa musculatura. Infelizmente, algumas medicações fazem uma hipertonia ou uma hipotonia. Então, quando a gente vê esses pacientes mais caídos, é um quadro de hipotonia, e quando a gente vê ele muito espástico, né, é o quadro de hipertonia, que talvez vocês leiam e tenham um pouquinho de dificuldade de entender. A principal característica funcional é essa capacidade de modular, porque a gente pode ter a função motora, mas se ela não é em harmonia, a marcha não consegue sair tão boa, o ato de coordenação motora muitas vezes não é bom. A parte de uma dança, por exemplo, que nós não caminhamos tipo um robô, nós caminhamos com uma harmonia de movimento para correr, pular, para poder alcançar um objeto, por exemplo, eu querendo alcançar aqui o carimbo, eu tenho uma metria desse movimento, e o paciente então perde, às vezes pega antes, pega depois, e além de tudo, quando ele vai fazer o movimento, pode ser que ele trema. Então a gente percebe isso em muitos dos nossos pacientes também. Como ele faz, então, a modulação da frequência da descarga dos potenciais de ação, ele tem muitos benefícios com a estimulação não invasiva, né? O planejamento motor, coordenação, correção de movimento, então feedback, feed forward, essa capacidade de prever como deve ser um movimento e de ajustar depois que o movimento já foi começado, é o cerebelo que nos dá, junto com núcleos da base, obviamente. E a grande sinal, né, quando você tem a intenção do movimento, além da parte cognitiva, que ainda não está bem explorado aqui, mas que nós sabemos o quanto que o cerebelo interfere na cognição dos indivíduos, e aí vai complementar com vários artigos que a gente já leu aqui no nosso grupo de estudo. O equilíbrio e a postura, independente de estarmos parados ou em movimento, ele tem uma função essencial, através da modulação, né, dessas partes do corpo, o controle do tônus, já falamos. E isto aí. E os nervos cranianos já expliquei antes, então. Muito bem. Que bom, você deu certinho, assim, para a gente ter um tempinho para agora tirar dúvidas, complementar, etc. Eu acho que é muito, Dani, a gente fazer essa revisão, né, da neuroanatomia, e deixar guardada lá em neurofisiologia, lá no nosso canal do YouTube, para as pessoas poderem revisarem, principalmente quem está começando ou recomeçando a estudar, é sempre bom. Sim. Você é muito didática, as suas figuras são maravilhosas. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada, Kátia. Vamos Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar, trocar ideia, falar como é que vocês percebem aí quando vocês estimulam o cerebelo, né? Eu sei que você é da área de equilíbrio, né? Então, eu acho que você acaba dando mais atenção para isso aí, né? Mas eu quero escutar de vocês as outras partes.
É isso que eu ia falar, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente vai ter que dar atenção é a questão do envelhecimento, né? Do demenciamento e dos protocolos de estimulação para a gente poder retardar o máximo que pode, né? Então, tem algumas áreas que eu senti falta, tipo precúnios, né? Que é uma área que a gente precisa estar vendo que tem um bom impacto na memória dos pacientes com Alzheimer, por exemplo. Então, e com um tipo Vou de pobreza colocar. física. Eu acho que o precúnios é uma região que a gente tem que dar atenção. Outra região importante é que, embora a ínsula seja profunda, tem uns trabalhos saindo, né, mostrando que você consegue estimular a ínsula fazendo umas medidas tudo bem, é dentro da neuronavegação, mas também é outra área importante que tem a ver com dor crônica e com todo o funcionamento neuropsíquico também, né? E aí eu acho que essas duas áreas, eu acho que vale a pena, talvez, Dani, a gente Vou colocar para a próxima. voltar Uhum. e aprofundar. Eu senti falta dessas, mas realmente... Claro, claro. Aí a gente vai colocando as áreas da necessidade do pessoal e aí a gente vai trazendo, com certeza. E também na região pré-frontal, né, já que a gente está num grupo de Isso. estudos na área Emocional. mental, né? Eu acho que é importante a gente dividir, estudar mais profundamente cada Tá. uma das regiões. Então, o córtex pré-frontal dorsolateral direito, o esquerdo, Isso. o ventromedial, o óbito frontal. Se a gente puder estudar cada uma dessas partes e as funções, talvez a gente entenda melhor por que são escolhidos esses alvos para tratar a ansiedade, para tratar a depressão, principalmente, mas outras funções cognitivas, principalmente funções executivas, né? Então, como sugestão para a gente aprofundar essas áreas aí na próxima vez. Desculpa, falei demais, como sempre, tem essa mania, vou calar minha boca. Só um registro aqui, bom, agradecer a Dani por isso que ela está trazendo para a gente, né, de forma bem didática, bem simples, bem objetiva, principalmente para quem não tem um background dessa área, né, no meu caso, da psi, o quanto isso é importante. Então, vai ser uma das aulas que eu vou rever. E duas coisas me vieram em mente aqui. Uma é que o quanto é importante nesse estudo um ambiente multidisciplinar, e uma relação interdisciplinar também, né? Não tem como a gente dominar tudo, a funcionalidade, a estrutura, aspectos psicológicos e tal, e o quanto é importante a gente ter o apoio de outros especialistas para esse estudo, né? Isso me veio em mente. E a outra coisa é que talvez eu tenha problema ali de conexões no cerebelo, porque quando eu vou dançar, às vezes, eu fico meio desajeitado ali. Então talvez seja isso, né? Meio durinho. Foi bom escutar isso. Mas o trabalho a multidisciplinaridade é algo que me soou com bastante importância aqui. Uhum. Boa tarde, gente. Parabéns. Desculpa o atraso aí. Na realidade, o computador ficou atualizando e não deu para pegar a apresentação, que eu estava bem interessado nisso. E uma das coisas que eu queria te perguntar, Dani, talvez você falou, eu não vi, é sobre as células de Ranchot no cerebelo que faz a modulação do movimento. Você chegou a falar disso? Não falei, mas posso falar no nosso próximo encontro dessas células especificamente, né? Que tem muita trama de dendritos, né? Muitos receptores. Não, estou falando da Purkinje. Eu não conheço muito essas células de Ranchot. Tá, é um relé que tem. Bom, tem muito tempo, né, que eu estudei, não, pode ser que eu esteja confundindo aí o nome dos... Mas é uma célula, é um relé que faz a modulação do movimento
por exemplo, quando você vai pegar um copo, por exemplo, por que que você não derruba o copo? Você sim. abraça o copo com a mão, né? Porque a informação sai do Entendi. sistema nervoso central, é dirigida para o cerebelo para fazer essa modulação. Então, às vezes, ele tem que remodular, ele passa direto porque o sinal vem muito forte e ele precisa de fazer uma modulação ali no potencial de ação. Então, essa célula que é responsável. Então, eles chamam de relé. Ela faz essa Hum, modulação. Mas, desculpa, eu cheguei atrasado, sabe? Então, eu tá acho que tem tudo muita coisa bem, que você falou de interessante e tá que eu tudo perdi. bem. Mas depois eu dou uma olhada lá na gravação. Isso. Outra ideia que me veio, Dani, é a gente ver se a gente faz uma recapitulada de todos os neurotransmissores, né? Porque a gente Ótimo. falando é, sobre GABA, glutamato, não sei o quê, Uhum, e a gente não lembra especificamente o que que a gente está fazendo em cada uma, talvez seja bom para uhum. a gente ter uma responsabilidade frente aos pacientes, aos alunos, de estar retomando isso. Então, acho que é uma outra ideia. Mas eu achei muito Ótimo. simples, com imagens Uhum. lindíssimas, mas muito didática. Você é muito boa, parabéns. Ah, obrigada, Tati. E adorei, acho que foi ótimo você retomar isso, porque os dois últimos artigos que a gente trabalhou, que foi o que a Suzy Uhum. colocou, né, da conectividade em si, da plasticidade cerebral, e mais esse último, que foi sobre conectoma, né? Eu acho que fica bem encaixado com, talvez a ordem, se a gente tivesse planejado antes, a gente começava pela neuroanatomia e neurofisiologia e depois ia avançando para isso. Mas a gente pode botar até lá no canal do YouTube, assista primeiro esse, depois aquele, para ajudar mas aí na compreensão. Mas eu acho que está muito bacana o caminho que a gente tem Sim. tomado, está ficando cada vez mais profundo e mais a gente vai dominando cada vez mais, né? Eu acho que esse é o propósito desse grupo, que a gente se aperfeiçoe cada vez mais na compreensão desses estudos. Mas aí você vê, se você quer falar ou se você quer delegar para alguém ou chamar alguém do seu grupo que possa preencher essas lacunas que a gente observou, né, hoje. Ah, eu acho que eu gostaria de falar, assim, especialmente desse pré-cúneus, dessas outras detalhamentos do pré-frontal, porque é algo que eu me interesso bastante, mas faz anos que eu não dou aula disso. Então, aí eu volto lá nos meus estudos e falo. Eu não tenho tanta facilidade com os neurotransmissores, daí essa parte eu acho que seria legal alguém assumir, senão eu estudo também para falar. Não, eu acho que a gente pode dividir um encontro para você falar dessas áreas, né, para continuar. Uhum. E a gente pode deixar alguém que queira assumir essa questão dos neurotransmissores, dos receptores, de como funciona, até para a gente entender os medicamentos, né? Porque os nossos Ótimo. pacientes chegam com uma série de medicamentos que a gente não sabe muito bem os mecanismos de ação, porque dependemos desse conhecimento básico dos neurotransmissores. Então, acho Ah que lá, a Suzana já se ofereceu ali numa mensaginha de texto. Muito Ótimo, bom, Suzana, Suzana. muito bom. pega firme aí nos neurotransmissores. Você acha que já dá, Dani, para a semana que vem você está apresentando Sim, ali dá. para complementar, e daqui a Inclusive, 2 eu ia semanas. falar que a semana que vem eu não vou estar, que eu vou estar no Sindor. Não, Tá. então, a Dani apresenta semana que vem o restante da neuroanatomia, e você fica daqui a 2 semanas, pode ser? Com os neurotransmissores. Depois, eu ia sugerir que ou Igor ou André que está chegando, merece aí um Um time. batismo. Podia falar sobre
mecanismo de ação dos psicofármacos em cima dessa questão dos neurotransmissores. Eu acho que isso aí vai complementar, fica bacana. O que que vocês acham? Ótimo. André? Eu tô adorando isso tudo e principalmente a disposição que eu acho que isso vem do entusiasmo, do quanto isso é importante para a gente, né? Suzana se colocando para falar aí, né? Bacana isso tudo, né? Eu acho que a gente está com uma estrutura boa para os próximos encontros, uma sequência estruturada, bacana. Também acho. Bom, André não está se colocando, não sei se está Bom podendo. dia. Eu estava no Oi. centro, eu estava na UTI, saí aqui rapidinho, estava ouvindo, sem poder interagir muito, que a gente aproveita para poder acompanhar, né? Falei com a Kátia hoje, primeiramente, bom dia a todos, né? Agradecer por estar fazendo parte desse grupo, né? Conversei um pouquinho com a Kátia hoje pela manhã e aí ela me falou do grupo de vocês. Fico feliz, né? A apresentação maravilhosa, principalmente para mim, que estava precisando revisar essa parte de anatomia, viu? Parabéns, Que colega, pela bom. excelente apresentação. Quero dizer que, né, que é um mundo novo para mim, algumas coisas relacionadas à saúde mental. Estava falando com a Kátia, a gente vai ter tempo de se conhecer mais aqui, falar um pouquinho do que eu faço e do que eu estou pretendendo fazer. Mas, enfim, conte comigo, eu estou aqui para somar com o grupo. Desde já, só agradecer a vocês aí. Seja bem-vindo, André. Então, deixa o André se familiarizar mais. Igor, você não topa não pegar mecanismo de ação ou não? Não é muito minha área, não, mas eu posso tentar. Eu só não sei se eu consigo essa data próxima agora, entendeu? De novembro eu vou estar bem complicado, novembro, fechamento do semestre e tudo, mas eu posso tentar. Isso para quando você for possível. É porque eu acho muito importante a gente entender que é uma coisa que é uma carência, que é a interação entre psicofármaco e neuromodulação. Acho que a gente vai ter que caminhar para isso. E no seu caso, Igor, que está estudando essa questão dos estudos econômicos, eu acho muito interessante você dominar essa parte também para poder discutir melhor a Sim. questão dos efeitos colaterais em longo prazo, em curto prazo, sabe? A gente conseguir olhar bem e que é a sua área. Eu não tenho nada de fármaco, mas vocês que são médicos é que podem dar essa contribuição. No caso, Igor e André aqui desse grupo, né? Eu acho que deveria ficar com um de vocês, minha sugestão. Mas nada impede que os psicólogos e fisioterapeutas, fono, que queiram estudar também fiquem à vontade, viu? Bom, muito bom. Acho que a gente chegou aqui na nossa hora, né? Ai, Para a gente cumprir aqui o nosso horário e, isso. mais uma vez, agradecer a generosidade da Dani, que pegou o material dela e a disposição dela e está dividindo com a gente. E tem mais coisa ali, né? Sobrou mais coisa ali, né? Tem bastante coisa ainda para gente ver. Muito bom. Sim, eu deixei É, tudo que eu trabalho para quem quiser rolar depois e ir aprendendo também. é, Mas aí eu vou focar mais nos novos e mando para vocês. E se vocês lembrarem de áreas que vocês gostariam que eu explicasse um pouquinho mais, vão colocando ali no grupo, né? ótimo. Tá Tá certo, bom? então. Uma boa quinta-feira para todo mundo, boas leituras, bons estudos, tá? Beijão para todo mundo. Tchau, até Até quinta. logo.